Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Educação Financeira trazendo mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre impostos, o que são, para que servem, aonde que eles são gastos e o que acontece se eu deixo de pagar os meus impostos. Antes de começar a aula, quero deixar um recado para vocês. Lembrem-se de enviar os trabalhos até hoje, dia 24/6, para o meu e-mail para que eu possa fazer a correção. Parece que não, mas o nosso bimestre já está acabando e eu preciso deles para finalizar as nossas notas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, o que que é um imposto, né? Um país, ele precisa de dinheiro para custear os seus gastos públicos e ele tem algumas estratégias para ganhar dinheiro. Então, a primeira estratégia é obtida é conseguir dinheiro através de algumas empresas públicas. Então, por exemplo, a Petrobras. Petrobras é uma empresa estatal, na verdade ela é estatal, mas tem participação de capital privado. Você pode ir lá e ser um acionista da Petrobras. E, bom, parte dos lucros, então, ela vai para o nosso estado, vai para o governo federal e ele pode repassar esse dinheiro no que ele achar necessário. Então, tempos atrás, por exemplo, estava tendo uma discussão dos royalties, ou seja, o dinheiro arrecadado da exploração de petróleo, do pré-sal, para onde ele iria. Então, ficou estipulado que parte desse dinheiro, desses ganhos desse petróleo, iriam, por exemplo, para a educação. Então, essa é uma forma. Nós falamos da Casa da Moeda e na live perguntaram se a Casa da Moeda do Brasil fazia mais alguma moeda de outro país. E nós fazemos sim. E nós cobramos por isso, não é de graça, né? Obviamente, respeitando o pedido do Banco Central do outro país. Mas nós fazemos e por isso nós cobramos um serviço. Então, essas são algumas maneiras de um país arrecadar dinheiro para esses gastos públicos. Além disso, nós temos também os impostos, que talvez seja a principal forma de arrecadação de imposto de dinheiro de um país, sobretudo o imposto de renda. No Brasil, o imposto de renda é de longe o que mais custeia os gastos públicos. Então, todas as pessoas, tanto físicas, ou seja, eu, você, os pais de vocês, pagam esses impostos, ou jurídicas, como por exemplo, empresas, têm que pagar os seus impostos, tá? E esses impostos são de diversos tipos. Eles podem ser municipais, podem ser estaduais, podem ser federais, imposto de produto, serviço, propriedade. Existem uma série de impostos, tá? Então, vamos aqui começar pelos impostos municipais. Esses impostos municipais são aqueles arrecadados diretamente pela prefeitura do município. Então, um exemplo de imposto municipal é o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. O que é o IPTU, gente? Todo início do ano vem um carnezinho na casa de vocês com essa sigla, né? IPTU. Você está pagando pelo espaço que você mora. O tamanho, o cálculo é feito através do tamanho da sua moradia. Então, tem lá o seu terreno, a sua casa tem uma quantidade de espaço que ocupa nesse terreno, e a partir daí é feito o cálculo do IPTU. Então, esse dinheiro é arrecadado pelo município, pela prefeitura. Esse dinheiro vai direto para a prefeitura, tá? Primeiro tipo de imposto. Temos também impostos estaduais, que são arrecadados pelo estado do Paraná, estado de São Paulo, estado de Santa Catarina, enfim. Como exemplo, eu posso dar o IPVA, é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. É o imposto do automóvel, o imposto do carro. Pessoal, eu estou aqui só seguindo alguns exemplos, tá? Tem mais uma penca, uma baciada de impostos aí, tanto municipais quanto estaduais. Então, o IPVA, ele é um imposto que você tem pelo seu carro. Então, não adianta você fazer 18 anos, comprar um carro, tirar a carteira. Se você não pagar o imposto IPVA desse carro, ele está sujeito a ser apreendido, beleza? Só uma coisa aqui para vocês verem, né? Eu fui ao mercado e eu guardei a nota fiscal. E sugiro que vocês façam isso sempre. Pega a nota fiscal e verifiquem quanto você comprou e o quanto disso é de imposto, tá? Então, eu fiz uma compra de coisas para cozinha, normal, um alimento, né? Que normalmente não tem tanta carga de imposto. O valor foi de R$ 35,25. E lá embaixo, tributos totais,
R$ 3,78. Uma parte é tributos municipais, outra parte é tributo federal, mas ao todo R$ 3,78. Ou seja, 10% da minha compra é de impostos. E lembrando, produtos de cozinha, alimentos que não têm uma carga de imposto muito grande. Outros produtos têm uma carga de imposto maior ainda. Mas vamos continuar aqui agora falando dos impostos federais. Impostos federais são aqueles arrecadados pelo país, pela nação, pela União. Então tem imposto, por exemplo, de importação, e a gente viu no passado fazendo compras internacionais, vocês lembram? Quando a gente faz uma compra internacional, se ela extrapola o valor de US$ 50, nós pagamos uma taxa, imposto de importação. Impostos sobre produtos industrializados, o IPI. Se vocês puxarem da memória, há uns 3 ou 4 anos atrás, a gente via nas propagandas de Casas Bahia, Magazine Luiza, loja de móveis em geral, né? Toda a linha com IPI reduzido. O que é essa linha de IPI reduzido? São máquinas de lavadoras, são refrigeradores, micro-ondas, produtos industrializados feitos no Brasil. E é um imposto que você paga por comprar esse produto. Então, a tentativa de reduzir esse imposto naquele período era o quê? Você abaixa esses impostos, então esse produto fica mais barato e as pessoas compram mais. Se as pessoas compram mais, a fábrica fabrica mais, vai contratar mais pessoas. Então, era uma medida para você impulsionar a economia retirando esses impostos. Tem também o imposto sobre operação financeira, o IOF. Então, por exemplo, ao comprar coisas com cartão, ou, por exemplo, fazer uma transferência, trocar moedas, sempre vai gerar esse IOF, impostos federais. Lembrando, pessoal, isso aqui é só a casquinha de impostos. Tem aos montes por aí, beleza? Bom, pessoal, e para que servem esses impostos, né? Eu falei que é uma maneira do Estado ganhar dinheiro, mas para quê? Para ele conseguir pagar, custear os gastos públicos. Então, construção de escolas, construção de hospitais, salário de professores, médicos, policiais, tudo isso não é de graça. Vai construir uma praça, construir uma via, uma rua, uma rodovia, qualquer tipo de infraestrutura pública, você necessita de dinheiro. E como que você paga? Arrecadando em impostos. Obviamente a gente tem o outro lado da moeda também, um lado ruim, que é a gente paga políticos também com os nossos impostos. Então, da onde que vem o dinheiro que paga um prefeito, um vereador, um deputado, um senador? Vem dos impostos também, tá? E eu digo para vocês, pessoal, o Brasil é um dos países que tem uma carga de imposto bastante alta. Existem países com impostos maiores, mas o problema aqui não é nem a quantidade de imposto que a gente paga, mas é a maneira que ele é devolvido para a população. Já passei por países que têm um imposto muito alto, entretanto a qualidade de vida é excelente, não falta nada. Infraestrutura, escola, hospital, polícia. Agora a gente pode questionar o retorno. Pagar o imposto é importante. Agora a gente tem que questionar como que está sendo esse retorno. Ele está sendo investido de volta para a população? Ou não? Ele está sendo só para financiar esses cargos eletivos de políticos, que são pagos com o nosso dinheiro. Então, aqui fica um puxão de orelha para a gente acompanhar mais de perto a vida política, porque é o nosso dinheiro que está sendo gasto para pagar essas pessoas. Bem? Bom, e se você se revoltou com isso, de ter que pagar pelo prédio, pelo espaço que você mora, pelo carro que você tem, de ir no mercado comprar pão e ter que pagar imposto, ou pagar por coisas que você acha que você nem usa, o que que acontece se você deixar de pagar os seus impostos? É uma boa ideia? Não, não é uma boa ideia. Primeiro, porque isso é um crime chamado de sonegação de impostos, tá? Grande parte dos casos de corrupção que nós vemos é um de desvio de verbas e segundo, sonegação de impostos. O que acontece quando você sonega o imposto? Você deixa de pagar o imposto. Você pode sofrer tanto uma pena de prisão, de 6 meses a 2 anos, você vai ter que pagar esse imposto,
e você vai ter ainda uma multa, por ter deixado de pagar esse imposto. Então, não existe maneira de você não pagar imposto e sair impune disso. Sempre vai ter uma uma punição, beleza? Então a gente pode até discordar de como são gastos esses impostos, mas, por exemplo, todo mundo aqui tomou vacina. Vacina vem de impostos. Então, é uma coisa extremamente importante e necessário para o bem comum. Resta a gente saber como são aplicados esses impostos. E a gente tem que fiscalizar, afinal é o nosso dinheiro. E outra coisa, em hipótese alguma, coloque o seu patrimônio em risco pela falta de pagamento desses impostos. Então, na hora de você traçar o seu planejamento financeiro e você está, por exemplo, com algum problema, está faltando dinheiro, você está com muitas contas, você vai ter que elencar os gastos prioritários. Aí você pode pensar, ah, o cartão de crédito tem juros maiores, então vou pagar o cartão de crédito primeiro. Mas o que que você está colocando em risco para pagar o seu cartão? Por exemplo, ao deixar de pagar o IPTU da sua casa, você pode perder ela e ela ir para leilão. Você deixar de pagar o IPVA do seu carro, ele pode ser apreendido. Então, é muito importante que essa parte de impostos, tanto os impostos tradicionais, o imposto de renda, que vocês andem na linha com isso, porque as chances de você ter problemas maiores e ter que arcar não com prisão, mas com multas no futuro é muito grande. Então, em hipótese alguma, coloque o seu patrimônio em risco pela falta de pagamento dos seus impostos. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, cumpram a quarentena certinho, lavem as mãos. Um abraço e até a próxima aula.